Olá, estou aqui para trazer um conteúdo sobre autoimagem para você. Nós estamos trabalhando, autoimagem é um dos conteúdos que são trabalhados aqui na nossa escola, através do tema identidade, um tema extremamente relevante a ser trabalhado na escola, na educação no geral. E muitos pais, eles desconhecem, os impactos da autoimagem na vida, na fase adulta dos nossos filhos e na adolescência, inclusive. Mas não precisa nem chegar até lá. Muitas vezes a própria criança mesmo, ela já está sendo afetada com relação à autoimagem. A questão é que, olhando para um viés neurocientífico, pesquisas comprovam que o nosso cérebro, ele acredita em tudo aquilo que nós contamos para ele e tudo aquilo que os outros contam para ele. E lógico, os pais mais do que nunca têm um poder extraordinário de formar a nossa identidade, ou seja, de deixar para nós quem nós somos. Então, quando os nossos filhos, eles são elogiados, quando os nossos filhos, eles são bem assistenciados, quando nossos filhos, eles recebem de nós a confiança e quando nós mostramos para ele esses caminhos, ele tem a oportunidade de crescer com uma autoimagem mais estabelecida. Então, pequenas situações que acontecem aí na fase da infância é responsável por essa autoimagem. E sim, gente, a autoimagem ela já começa a ser gerada ali desde o ventre, né? Pesquisas científicas comprovam que a partir do 4º mês de gestação, a criança ela já armazena memória, já tem uma memória que fica armazenada no seu corpo. Então, embora essa memória ela não seja lá na fase adulta uma memória significativa e consciente para o adulto, ela é uma memória que fica armazenada no nosso inconsciente. E embora ela não esteja clara para nós como entendimento, ela tem o poder de nos limitar, ela tem acesso aos nossos comportamentos. Então, assim, hoje nós precisamos, aqui na escola, uma das atividades que a gente desenvolve muito com os bebês, com a primeira fase aí no desenvolvimento da estimulação precoce, é trabalhar a criança com o uso do espelho, para que ela se veja no espelho, para que ela goste de se olhar no espelho, para que ela tenha uma espécie de admiração por si própria. Às vezes, pais crescem ali fazendo muitas comparações aos filhos. É muito comum eu ouvir pais, esse menino magrelo, esse menino que não come, esse menino não come, gente, eu não sei o que mais eu faço com esse menino que não come. E essa criança cresce ouvindo que ela é uma criança magrela, que ela é uma criança desnutrida, que ela vai ficar doente e que ela não come. E ela cresce com a baixa estima, ela cresce com a desvalorização do seu próprio corpo. E ela cresce ali, às vezes, com um comportamento de isolamento. Sim, existem muitos adolescentes, muitos jovens e até mesmo adultos isolados porque não foi formado nele uma autoestima, não foi formado nele uma autoimagem e por conta disso ele acaba preferindo que se manifestando nesse comportamento de isolamento social. Então, muitas meninas, por exemplo, que ficam uso excessivo de maquiagem, faz um uso muito grande de maquiagem, porque elas crescem ouvindo muitas vezes dos pais, você tá com o rosto cheio de espinha, como você tá feio com essas espinhas, você não cuida de você mesmo e você precisa cuidar dessas espinhas. E esse adolescente, ele começa a entrar ali num processo, de fuga através dessa maquiagem. E muitas vezes eles não tem nem saem se eles não forem passar uma maquiagem. Mas o fato é que eles não crescem valorizados, eles não crescem com valor próprio, Dificuldade é essa do quê? Da autoimagem.
E a autoimagem, ela ainda é mais forte ali no seu período de 0 a 5 anos. Nesse período, nós precisamos saber muito bem o que nós falamos. A autoimagem, ela também é gerada por profissionais na educação. A autoimagem também ela é formada na sala de aula. Nessa fase ali da primeira infância, é muito comum os professores validarem os alunos como você é muito inteligente, ou você é muito esperto, ou você é muito educado, ou você é muito dedicado. Mas é comum também ouvirmos reforços ao contrário, como você é muito teimoso, você é muito desobediente, você não para quieto. E isso está ali gerando uma autoimagem nessa criança. E ela cresce como uma pessoa que acredita que ela é um ser desobediente. Ela cresce acreditando que ela está fora dos padrões. E inclusive que ela tem que viver fora dos padrões, porque afinal de contas, isso é quem ela é. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande quando nós estamos falando acerca da autoimagem. E um pequeno fator que a gente pode utilizar aí nesse período é trocar um simples você é por um você está. Um simples reprovar o comportamento e não a pessoa. Então, quando a gente estabelece bem para os nossos filhos, nossa, você está teimando, é diferente de você dizer para ele, você é teimoso. Porque quando você diz você é, você gera identidade. Quando você diz você está gerando apropriação disso. E não é isso que nós precisamos e não é isso que nós devemos formar nos nossos filhos. Inclusive, olhando para uma visão de que somos seres, imagem e semelhança de Deus, olhando para essa perspectiva que a imagem e a semelhança de Deus, ela deve fazer parte da nossa identidade, é muito importante, inclusive, que os pais comecem a reforçar sobre os filhos quem eles são de verdade. E até mesmo quando seus filhos estiverem ali no momento de desobediência, no momento de mau comportamento, né? Que você como pai acredita que você tem ali que trazer algum tipo de reprovação, que você ao invés de reforçar a identidade que o nosso adversário ele vem trazer para nós, que geralmente é uma identidade contrária à imagem e semelhança de Deus, que você possa reforçar nele a imagem e semelhança de Deus, que você possa dizer assim, meu filho, você veio para a obediência, você é obediente, a sua essência é obediente, então por que você está desobedecendo a mamãe? Essa é uma boa forma de conduzir os nossos filhos. Eu sei que é uma forma difícil, eu sei que nossos padrões pelos quais nós fomos criados, eles trazem para nós um padrão pré-estabelecido já na educação dos nossos filhos. Inclusive, muitas vezes nós acabamos prejudicando a autoimagem dos nossos filhos, até mesmo porque nós acreditamos como pais que se a gente ficar ali só elogiando os nossos filhos, que a gente ficar trazendo os bons comportamentos deles e não apontando os defeitos, a gente vai deixar ele crescer com um ego, com autoestima muito elevada e ele acabar sendo uma criança egoísta, uma criança que se acha demais ou diferente e mais extraordinária que as outras. Mas nós pais precisamos reforçar mais a boa imagem dos nossos filhos do que a dificuldade dos nossos filhos. Muitas vezes nós somos os excelentes caçadores dos defeitos dos nossos filhos. Quando eles erram, somos os primeiros a reforçar essa imagem ruim. Mas quando eles acertam, muitas vezes nós somos incapazes de estar ali validando o bom comportamento dos nossos filhos, a boa ação que os nossos filhos teve. A maior parte das vezes, o bom comportamento dos nossos filhos passa imperceptível e nós nos fazemos questão. Nós acabamos sendo bons caçadores de dificuldades, bons caçadores de problemas dos nossos filhos. E prontos,
para o primeiro momento ali estar reprovando a atitude dele, na primeira dificuldade que ele traz, no primeiro mau comportamento que ele tem, no primeiro mau desenvolvimento que ele tem. Então, que nós possamos ser caçadores de talentos dos nossos filhos, que nós possamos ser estimuladores daquilo, reforçadores daquilo que o nosso filho tem de melhor. E se nós entendermos e conhecermos quem é o nosso filho, qual é o potencial dos nossos filhos, até mesmo por via do autoconhecimento, né? Quero deixar mais vídeos aqui falando sobre o formato de corpo, sobre dons e talentos de cada criança, para que nós possamos entender mais quais são os talentos dos nossos filhos e que nós possamos reforçar mais os talentos dos nossos filhos, os recursos que os nossos filhos têm, do que fazer um reforço daquilo que os nossos filhos não têm feito como nós gostaríamos que fizessem, ou até mesmo como não deveriam fazer, mas que nós estamos ali para conduzir, né? Então, que nós como pais possamos ser mais apreciadores das atitudes positivas dos nossos filhos e que nós possamos reforçar mais as atitudes positivas dos nossos filhos do que as atitudes negativas que eles têm. É esse o recadinho de hoje. Eu quero deixar mais vídeos aí que você possa compartilhar esse conteúdo, né, com aquela mãe, com aquele pai que você sabe que também está vivendo esse vício emocional, né, essa reprodução da nossa infância na vida das nossas crianças, né? E deixo aí a indicação para você assistir o curta-metragem Vida de Maria, para você ver o quanto a gente reproduz, né, os sistemas que nós aprendemos desde a nossa infância na vida dos nossos filhos, e que nós podemos ter uma visão diferente disso, uma perspectiva diferente, que nós possamos como pais lutar para que nós possamos escalar mais, para que nós possamos identificar mais o potencial dos nossos filhos, que nossos filhos possam crescer entendendo quem eles são como potência. Amém?